Ok, meu amigo, ok. Tá todos os vereadores com seus aparelhos hoje com tranquilidade para ouvir? Sim. Não acredito que sim, né? O meu tá bom, parece hoje. Tá bom, viu, Dedé? Tá ótimo. Ó. Vereador Buguinho, tá na onde? Eu sei de forma clara, não sei o som do meu aí com vocês. Vereador Buguinho. Vereador Buguinho. O Buguinho tá lá na Câmara e a Adriana falou que ele ia acompanhar a sessão através do aparelho dela. Doutor, tudo tranquilo, estamos ouvindo, tranquilo. Alto e claro. Maravilha. Prefeito, já tá? Tá. Ok. Doutor, nós vamos dar sequência, né? Porque nós já tinha parado, já tinha começado a discussão lá com relação à votação das contas. Alguns vereadores falou, outros não. Eu não sei se tem algum vereador aí que quer comentar alguma coisa nesse momento. Então, no caso, vai continuar a discussão, né? Está na discussão. Está na discussão. Isso. Das contas de 2017. Positivo. Cadê o D, né? O vereador D não apareceu ainda. Acho que está entrando aqui agora. O Galaxy 10, acho que é esse aí. Vereador Lena? Aqui tá faltando uns 5 minutos ainda, às 7. Eu já é 7 horas. O meu falta 5, então o meu tá atrasado. Adriana? Oi, doutor. Tem notícia do Dena? Não. Dá uma ligadinha para ela, para ele. Vou fazer isso agora, doutor. E aí, Cid, tudo tranquilo? Tá ouvindo, Cido? Estou ouvindo, presidente. Beleza. Claro. Ju, por que o meu não quer entrar, nego, aqui? Quero ver meu microfone aqui, Ju. Adriana, estamos te ouvindo, tá? Mudou de jeito. Aqui, eu acabei de falar, mas a gente apareceu aqui em casa, Ju. Vereador Lula, o senhor está no computador? Não sei, doutor, estou no celular. Ah, tá. Uma imagem limpinha. É. Muito bom. Só tá essa. Oi. Joia, você tá com a câmera desligada?
Oh, Ah, não fico muito bonito. Desliga. O operador dela não está conectando, tá? ok. Operador dela, nos ouve? O que é, Davi? Peraí, o que você tá fazendo? Eu tô aqui em cima da sessão. Assim, Fica na cabine. Tá bom. Tá? Oi? você vai assim, ó. Aí, ó. É. Legal. Legal, pai. Muito É, legal. lá, pessoal, não tchau pro celular. Vai de novo. Ai, Tá, tchau agora. tchau. Vai. Tá. Operador dela, nos ouve? Operador dela? Adriana?
Presidente, 12 minutos já, tem uma conexão aqui que eu deduzo ser do Dena. Aparece a imagem aí, mas ainda não identificou. Certo. Mas Presidente? Oi. Presidente? Sim. Senhor Márcio? oi. Hein, presidente? Se Oi. o senhor achar Estamos que é ouvindo. tranquilo, eu vou sair da sala. Eu vou sair da sala e vou ligar para a esposa dele lá para ver como é que está ele lá, o vereador Dena. Positivo. Eu retorno à sala. Ô, senhor porque pra presidente, mim eu estou tentando falar tem com ele, só um momentinho. O que então, Adriano? Tá, eu estou tentando falar, ver o que está acontecendo, tá? Qualquer coisa eu falo com vocês de novo, só um momentinho. Talvez essa conexão no centro aí, eu tenho certeza disso aí. Eu não ia achando que fosse ele. Eu já chamei, não respondeu, está com som, está com áudio e não respondeu. Adriano, você tem o número do zap da esposa dele, Adriano? Essa casca preta não tem dinheiro dela? Aí, Ô, senhor presidente, eu ligo para ele, mas ele não está dando ligação, não. ele apareceu, Adriano. Chama e não atende, via Ele apareceu. WhatsApp. Ele Adriano, apareceu? Ele já entrou ele já na está na sala? tela já. Não, assim não. Tá errado ainda, tá errado. Tá errado, pai. Usou o vereador Dena? Alô, doutor Márcio. Opa, graças a Deus. Tá ouvindo? Tô ruim, tá ruim pra ouvir. Tá ruim para ouvir? Leva o volume aí. Eu coloquei o volume aqui, mas o negócio tá feio. Você não tem um fone de ouvido, Mas só não, o volume Dena? você tem. Tá ruim pra ouvir. Nós estamos ouvindo, Dena. Não, nem sei não. Tá saindo aqui? Colocou o fone. Pega o fone, por favor. Até que lá com o seu, né? Ele... Aí, só, senhor presidente, quando não estiver falando, desliga Tá ruim pra ouvir. a imagem, que aí a conexão fica melhor. Deixa eu tentar passar daqui pra ver. E aí, consegue nos ouvir agora, Dena? Ô, presidente, tá o som tá meio ruim, rapaz, aqui. Mas nós estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Ah, tá. Agora melhorou, meu presidente. Melhorou agora. Beleza, então. Então já estamos Beleza, todos na obrigado. sala, né? Sim, agora sim. Agora sim? Senhor presidente. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite.
Quero aqui agradecer os vereadores e servidores que nos acompanham aí, agradecer o prefeito municipal, doutor Márcio, e nós vamos dar sequência aqui na votação aí das contas do prefeito do ano 2017. Nós paramos na discussão aquele dia, teve alguns vereadores que teve dificuldade com a questão de áudio e tudo, mas nesse momento aí fica aí aberto aí a discussão em torno das contas de 2017. Se tiver algum companheiro que queira falar, o momento é esse. Adelso, vai usar da palavra, Adelso? Presidente, eu já tinha comentado, me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu já tinha comentado na outra sessão, né? Aí a gente ficou com um problema de áudio aí do vereador Buguin, que ele estava no discurso dele, né? Certo. E hoje, né, igual Vossa Excelência aproveitou e marcou a reunião lá com o nosso contador, né? Tivemos lá uma conversa lá, né? E vou ficar por aquele discurso mesmo, presidente. Aí, na hora do voto, a gente vai estar votando aí. Obrigado. Ok. Vereador Dena, vai usar da palavra, vereador? Vereador Denair, está nos ouvindo? Tá ouvindo agora? Sim. Sim, eu não vou discutir, não, porque nós já discutimos aquela na sessão passada, né, que foi prolongar para hoje, mas a gente ouviu hoje o nosso contador da casa, né? Certo. Mas para mim tá tudo certo. Só votar mesmo. O Edilson, por gentileza, quer falar? Presidente, Ah, eu quero deixar também minha palavra, sim, com certeza. Quero aqui saudar o presidente, os demais colegas vereadores, também minha boa noite aí ao nosso prefeito, doutor Márcio, todos os funcionários da casa, que sinta aí cumprimentado. Aquele dia eu não usei da palavra, não discursei, mas eu sei como que, na verdade, é de suma importância, né? Não só para o prefeito, como para o município. Hoje nós estamos aí votando as contas do exercício 2017. Observamos a ressalva, né, do Tribunal de Contas, mas é uma ressalva, né, solicitando aí uma aprovação, né, não é para uma reprovação. E, na verdade, a gente fica assim, aquela dúvida, aquela questão nossa, né, interna, né, que seria nossa aqui do município. Às vezes, algumas ações não foi concretizada, mas nós vimos o prefeito aí no próximo ano trabalhando para que esse percentual, né, fosse aí abaixado, e a gente observou que na 2018 ele já fechou com percentual dentro do prudencial, né, abaixo do prudencial. É louvável essa situação, e na verdade fica aí, na verdade, assim, ficamos à mercê, né? Umas situações que às vezes nosso sonho seríamos atendidos de uma melhor forma, mas eu creio que essa frustração não foi só para os vereadores, foi para o prefeito, que tinha aí um plano de governo que para atender, né, uma expansão maior, mas ficou limitado, engessado dentro da limitação da nossa arrecadação do município. Mas parabenizar o prefeito, né, pelo fechamento de 2017. Eu sei que não foi fácil, e não adianta nada nós às vezes atribuir responsabilidade a um, ao outro. É assumir mesmo e encarar com responsabilidade aquilo que, na verdade, foi colocado, nós somos a fazer. Seria isso no momento, presidente. A gente vai observar aí os demais discursos, e a gente puder usar da palavra, a gente solicita aí por questão de ordem. Obrigado, presidente. obrigado, Edilson. O vereador Francisco Aparecido Mota.
Cido, está nos ouvindo? Senhor presidente, eu passo a palavra. Obrigado, vereador. Vereador Joelson, o senhor vai falar ou vai ficar só na fala da semana passada? Ô, senhor presidente, eu vou ficar na fala da semana passada, né? Eu já discursei isso na matéria. Obrigado. Valeu, vereador. Vereador Buguim. Boa noite, presidente. Boa noite, o prefeito. Boa noite, os demais companheiros aí. Então, presidente, é aquilo que o vereador Adelso disse, né? A gente talvez não concorde com algumas coisas, mas dificilmente você vai ver eu votar aqui, né, contra um parecer do Tribunal de Contas. Tem que ter uma coisa muito concreta para a gente votar contra um parecer técnico, né? São as pessoas capacitadas ali, técnica, que analisou, né, as contas do prefeito e está favorável. Está com ressalva, tudo bem, mas está favorável, né? Esse vai ser o entendimento da gente. Beleza, senhor presidente? Ok. Vereador Valceir. Sim, senhor presidente. Vou usar da palavra. Então, boa noite, presidente. Boa noite, meus companheiros vereadores, né? Prefeito municipal, Marcão, deixo aqui meu boa noite, né? Doutor Márcio, todos os funcionários da casa, todos também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Presidente, eu vou só comentar, porque eu acho que o prefeito, né, em 2017, assumiu a prefeitura de Alto Alegre e, com muita responsabilidade, né, conseguiu aí fazer o seu trabalho, fazer os seus reajustes a ser reajustados, né, nos planos de trabalho e, infelizmente, né, fechou o ano 2017 com 60%, mas, diante das recomendações do Tribunal de Contas, 2018 conseguiu colocar aí novamente, né, o município no trilho, né, e fechou 2018, né, abaixo da média. Eu quero só parabenizar o prefeito, a sua equipe, né, e demais, né, parceiros que fomos aí do Poder Executivo diante deste mandato, né, principalmente em 2017, quando iniciou algumas dificuldades. Sabemos que ser prefeito não é fácil, né? Gente que está fora da cadeira, não está sentado na cadeira, vê de uma forma. Quando você senta na cadeira de prefeito, você começa a perceber o município da forma que é. Né? E muitas vezes a gente não consegue concretizar o plano de trabalho, não consegue concretizar um plano de ação que a gente tinha para o município. Mas deixo aqui meus parabéns, né, por o Tribunal de Contas ter aí recomendado a aprovação, né, das contas do prefeito de 2017 e também de 2018. Obrigado. Como disse bem aí o vereador Edilson anteriormente, nós chamamos, né, o contador, né, nós já tínhamos ouvido o nosso assessor jurídico, que desde o início tem nos abrilhantado aí, nos ajudado com essas questões todas, mas foi prudente, inclusive atendendo um pedido do próprio vereador Adelso, de que nós trouxéssemos o contador nosso hoje para tentar entender uma situação lá que estava sendo difícil para todos nós vereadores. E ele veio, conversou conosco, nos orientou bastante, né, com relação à questão aí, e entendo que foi super importante aquela vinda dele hoje no município, abriu aí a mente aí dos nobres companheiros, né? Agora cada um faz seu voto de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que entende, porque falta de conhecimento e falta de esclarecimento, acredito que nós aqui não temos, né? Já tinha esse esclarecimento por parte do nosso assessor jurídico, que brilhantemente tem nos assessorado, e hoje a gente teve a oportunidade também de falar com o nosso contador. Eu acredito que nesse momento, e o Edilson disse uma coisa muito certa ali, nós gostaríamos muito, né, que as coisas não tivessem sido da forma que foi aí, e aliás, da forma que vem acontecendo algumas coisas aí no município. Mas o tribunal, ele julga a parte técnica, né, e para ele, no que ele viu lá, a parte técnica está certa, houve lá sua recomendação, no próprio parecer, o tribunal recomendou ao prefeito que ele tomasse prudência a partir do ano seguinte. Percebe-se aí que ele
tomou cuidado com algumas coisas, mas nós aqui, enquanto servidor, enquanto para-choque da sociedade, representante do povo, nós não estamos contentes de hipótese alguma com aquilo que está acontecendo. Mas uma coisa é nós falar das ações aqui, daquilo que nós não concordamos, mas outra coisa também é falar sobre a questão das contas, né? Que é em cima do parecer técnico com ressalva do Tribunal de Contas. Então, a partir desse momento, eu gostaria pela ordem, senhor presidente. Sim. Pela ordem, vereador Adelson. Atendo. Presidente, só uma ressalva aí, para complementar, né, a fala do nobre colega vereador Edilson, né? De antemão, ia cumprimentar a todos os presentes, doutor Márcio, prefeito, o público que está nos assistindo. Duas questões. A primeira, né, o prefeito ele extrapolou, né, o limite da folha, né, o limite com gasto com pessoal, né, mas a própria lei em si, ela já ajudava o prefeito, né, por ser início de mandato, ser um ano início de mandato, a lei dava essa ressalva aí, né, dele ter 2 quadrimestres seguintes para poder abaixar, né, o percentual de gasto de folha. Né? Se fosse no ano de 2019 agora, por exemplo, né, 2020, por exemplo, que é o último ano de mandato dele, aí ele tinha rodado, né? Tinha rodado por ser o último ano, então ele tem que fechar, né, as contas para poder passar para a próxima legislatura. Mesmo que, porventura, ele venha à reeleição, ok, mas ele tinha que fechar. Então, a lei aí já ajudou ele, né, por ser o início de mandato. E a segunda é uma questão bem técnica, que a sorte não é só do prefeito Marcão, mas a sorte dos gestores, né, que estão hoje no mandato, que o tribunal faz a análise técnica, ele não faz a análise política, né? Porque se ele fizesse um pouco também da análise política, né, seria muito difícil para muitos gestores, porque o plano de trabalho, o plano de governo, quando vai para uma campanha, ele é bonito, é maravilhoso e tudo. Aí, na hora de executar, executa lá 0,01% do plano de governo. Então, né, a sorte de todos os executivos a nível nacional é que os tribunais que julgam as contas, né, que faz a análise técnica das contas lá, né, de forma técnica, ele vê a lei e é exclusivamente, né, em cima da frieza da lei que ele faz as análises dele. Então, só para deixar esse comentário aí na minha fala. Obrigado, presidente. Ok, vereador, você tem toda a razão naquilo que falou. Eu só lamento muito, porque a gente tinha um plano de trabalho a ser cumprido, como a Vossa Excelência disse aí, o tribunal não vê essas questões, é uma pena, e eles têm que se atentar lá para a questão técnica, porque a questão no município, para isso já tem 9 vereadores eleitos para poder ver. Eu fiquei muito preocupado desde o início, porque o prefeito Marcão, ele tinha, nas campanhas dele, e isso era um projeto que eu achava brilhante, ele dizia sobre auditar as contas, e eu acredito e bato nessa tecla, se ele no início, ele tivesse auditado aquelas contas, hoje, com certeza, seria um candidato a prefeito à reeleição aí, que não tinha nem nome para poder concorrer com ele. É que nem ele disse, olha, peguei o município com dívida e tudo, mas pegou com dívida, mas tinha como ter resolvido, que era através de uma auditoria, de uma tomada de conta. Lamentavelmente, ele não fez, e as coisas estão aí da forma que está. Mas, encerrada a discussão aqui, nós passaremos a votar, então, as contas do prefeito Marcão no exercício do ano 2017. Vereador Adelson, por gentileza, como vota? Presidente, eu acompanho, né, o parecer do tribunal e também o parecer da comissão, né, da Câmara. Voto favorável pela aprovação com ressalvas, né, nas contas do exercício de 2017. Vereador Genaí Pedro da Silva, como vota? Eu voto favorável, presidente. Vereador Edilson Pereira do Santo, como vota, vereador? Eu voto favorável, senhor presidente. Francisco Aparecido Mota, como vota?
Voto favorável, senhor presidente. José Antônio Carneiro Lins, como vota? Vereador Dedé, está nos ouvindo? Boa noite, presidente. Eu estou falando que eu não comentei nada no passado, o senhor passou a minha vez, mas... Não, é beleza. Mas pode fazer Tudo o bem, seu discurso, é pouquinho comentário. Com o parecer técnico do Tribunal de Contas foi favorável, com ressalva, parecer do nosso jurídico também, com ressalva, eu sou favorável às contas do prefeito Marcão, 2017. Ok. Vereador Joelson, como vota? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Sidney, como vota? Vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente. Favorável. Vereador Valceir, como vota? Senhor presidente, eu voto favorável. Ok, portanto, aprovadas as contas do prefeito municipal do exercício 2017. Doutor Márcio, o senhor poderia, por gentileza, agora fazer a leitura do relatório do ano 2018? Sim, senhor presidente. Eu voto favorável. Eu voto favorável. Oi? Sim, senhor presidente. Vou providenciar a leitura aqui, já estou. Processo 1264/2019, subcategoria prestação de conta, assunto prestação de conta exercício 2018. Jurisdicionário, Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Pareceres. Interessado, município de Alto Alegre dos Pareceres. Responsáveis, Marcos Aurélio Marques Flores, Prefeito Municipal no exercício 2018. José Carlos Firmino de Faria, contador. Eliane Jesus Paula, controladora. Relator, conselheiro Valdivino Crispim de Souza. 17ª sessão plenária de 10 de outubro de 2019. Constitucional, administrativo, prestação de contas, exercício 2018, essa é a emenda, tá? Observância do equilíbrio econômico e financeiro da gestão, cumprimento dos índices da educação e saúde e de repasse ao Poder Legislativo, equilíbrio do orçamento de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, despesa pessoal no limite legal, observância aos princípios constitucionais e legais, irregularidades formais, emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva. Item 1. Recebe parecer prévio favorável, aprovação com ressalva quando evidenciado nos autos cumprimentos dos mandamentos constitucionais e legais relativos à educação. Aplicação no mínimo de 60% dos recursos do Fundeb, na valorização dos profissionais do magistério, ações e serviços públicos de saúde, bem como regularidade nos gastos com o pessoal. Nos repassa ao município, no legislativo, equilíbrio orçamentário financeiro, abre parênteses, artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 1º, inciso 3, e artigo 35 da Lei Complementar número 154/96. 2. A permanência de irregularidades contábeis de cunho formal não tem o condão de macular os resultados apresentados pela administração municipal. 3. Auditoria no balanço geral do município, achado de auditoria no exame do balanço geral municipal, divergência entre saldo apurado para a dívida ativa e valor evidenciado com o saldo final da dívida ativa, constando das notas explicativas ao balanço patrimonial. Contrariam os itens 3.10 ao 3.8 da NBC, TSP, estrutura conceitual. Informação contábil e propósito geral pelas entidades do setor público, artigo 85, 87 e 89 da Lei número 4.320, efeitos não generalizados. Item 4, auditoria na execução do orçamento e gestão fiscal, achados de auditoria, projeção de receita com índice incompatível com a projeção aprovada pelo Tribunal de Contas para margem de razoabilidade, menos 5% até mais 5%. Não atendendo às determinações da estrutura normativa número 1 de 1999, alterada pela IN 32/2012. Excesso de alterações orçamentárias, contrariando a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento como razoável o limite de até 20% para mudança de programação orçamentária. As decisões e determinações zeradas pelo Tribunal de Contas do chefe do Executivo Municipal têm caráter cogente, efeitos não generalizados. Vamos ao parecer prévio.
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, reunido em sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2019, dando cumprimento ao disposto na Constituição Federal, no artigo 31, parágrafo 1º e 2º, nos artigos 1º, inciso 3 e artigo 35 da Lei Complementar Estadual números 154/96, apreciando a prestação de contas do município de Alto Alegre dos Parecis relativa ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do senhor Marcos Aurélio Marques Flores, na qualidade de prefeito municipal, em consonância com o voto do relator, conselheiro Valdivino Crispim de Souza, por unanimidade e, considerando que as contas apresentadas pelo Poder Executivo Municipal de Alto Alegre dos Parecis e as evidências obtidas na auditoria do BGM, que é o Balanço Geral, refletiram a adequação da situação contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, e as demonstrações das variações patrimoniais de 2018, em observância aos princípios contábeis previstos na Lei de Contabilidade Pública e ao equilíbrio das contas públicas, a 4.220, 64, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. Considerando que as alterações orçamentárias, entre parênteses, créditos adicionais, fecha parênteses, do período foram realizadas em conformidade com as disposições contidas no artigo 167, incisos 5 e 6 da Constituição Federal, e artigo 42 e 43 da Lei 4.220, 64. Embora não tenha observado a jurisprudência dessa Corte de Contas quanto ao limite para as alterações orçamentárias expressa na decisão 232 de 2011, pleno, processo 1133 de 2011, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Considerando que os limites constitucionais foram executados em conformidade com os preceitos constitucionais e legais em relação às aplicações na educação, magistério 27.60 e Fundeb, remuneração e valorização do magistério 68.04, e na saúde 23.15, e ao repasse ao Poder Legislativo de 6,99%. Esses valores de porcentagem correspondem ao valor global do orçamento. Considerando que a administração executou o orçamento de forma equilibrada, de acordo com as disposições no artigo 1º, parágrafo 1º, e artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, demonstrando que a disponibilidade de caixas não é suficiente para a cobertura das obrigações financeiras, passivos financeiros, assumidas até 31 de 2018. Considerando que a despesa total com o pessoal do Poder Executivo, no valor de R$ 17.235.728,04, atingiu o equivalente a 53,86% da receita corrente líquida, que era estimada em R$ 31.998.268,87, atendendo ao disposto no artigo 20, inciso 3 da Lei Complementar número 101 de 2000. Considerando, por fim, o posicionamento do Corpo Instrutivo e do Ministério Público de Contas, com os quais há convergência em todo, decide emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do município de Alto Alegre dos Parecis relativas ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do senhor Marco Aurélio Marques Flores, na qualidade de prefeito municipal, na forma nos termos do projeto de parecer prévio, consoante disposição constitucional, no artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar número 154/96, no artigo 1º, inciso 3, e no artigo 24, combinado com o artigo 49 do Regimento Interno, ressalvar as contas da mesa da Câmara Municipal dos convênios e contratos firmados pelo Poder Executivo em 2018, os quais terão apreciações técnicas com análise detalhada e julgamentos em separado. Participaram do julgamento os conselheiros José William Potiguara Pereira de Mello, Valdivino Crispim de Souza, relator, Wilber Carlos dos Santos Coimbra e Benedito Antônio Alves, conselheiro-presidente de exercício Paulo Curinelli, e a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Ivonete Fontinelli de Mello. Ausentes, os conselheiros Edil de Souza Silva e Francisco Carvalho da Silva, ambos devidamente justificados. Porto Velho, quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Assinado o conselheiro relator, Valdivino Crispim de Souza, e o conselheiro-presidente de exercício, Paulo Curinelli. Vamos ao relatório da Comissão de Orçamento, da Comissão Temática de Orçamento e Finanças. A comissão assim se manifestou. Relator, vereador Joelson Ferreira da Silva, tendo como presidente o vereador
Edilson Pereira dos Santos, e o vogal, vereador Valcei Gomes de Lima. Exposição da matéria. Trata-se de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas a respeito das contas da administração do município referente ao exercício 2018, sob a gestão do prefeito Marcos Aurélio Marques Flores. Ressalta-se que a conclusão do parecer foi pela aprovação das contas do citado exercício, com ressalvas, conforme a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, oriundo do processo número 1264/2019, processo eletrônico, e aqui autuado sobre o número 15. A defesa técnica do prestador das contas. Foi oportunizado nesta fase técnica do julgamento que o prestador de contas apresentasse defesa escrita a esta comissão, esta recepcionada em 21 de 8 de 2020, composta de 6 páginas. Pois bem, em sua defesa, o prestador de conta alinhava que deve ser mantida a interpretação das contas recomendada pela Corte de Contas, isto é, pela aprovação. Também nestas linhas, com auxílio da assessoria jurídica e contábil, analisamos de forma detida os elementos de defesa, e assim considerando que a recomendação da Corte de Contas foi pela aprovação, com ressalva. Assim também aponta este relatório. Desta feita, ponderamos que a defesa escrita e encartada aos autos, aliada à sua defesa oral, a ser proferida em plenário, poderá influir nas convicções políticas dos vereadores e juízes em plenário, mas nessa seara técnica, atenham-me as deliberações do plenário do órgão auxiliar deste poder, aprovação com ressalva feita pelo Tribunal de Contas. Conclusão do relator. O julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal é uma das atribuições mais sublimes deste poder, previsto no artigo 30, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, como uma de suas competências exclusivas. Como se sabe, o julgamento será feito pela Câmara Municipal, dentro de seu poder de fiscalização, feito com base na conclusão do parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas, órgão que possui tal incumbência fixada na Constituição Federal e Estadual, para auxiliar os poderes legislativos na função de julgamento dessa espécie, inclusive sendo reconhecido sua natureza vinculante, conforme assentou o Tribunal Superior Eleitoral no julgamento dos processos 9.122, 14.057 e 1.010, ambos julgados em 12 de 5 de 2017. Analisando a conclusão do parecer prévio, juntamente com a farta documentação emitida, observa-se que os ilustres conselheiros fundamentaram sua posição em critérios financeiros e contábeis, a nosso juízo correto, hábeis a justificar a emissão de parecer, recomendando a aprovação das contas do exercício 2018, razão pela qual relato favoravelmente no mesmo sentido a conclusão do aludido parecer. Decisão da comissão. Fica aprovado na comissão o relatório confeccionado pelo vereador relator por unanimidade, que conduz o projeto de decreto legislativo pela aprovação das contas do exercício 2018, que seguem apenso. Recomendações. Senhor presidente desta comissão, em homenagem ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa, ser cientificado o prestador das contas da decisão deste colegiado. Recomende-se ao senhor presidente desta casa também cientifique com antecedência razoável a data da sessão que será posta em julgamento às presentes contas, inclusive facultando a constituição de procurador, advogado, para que efetue a defesa pela aprovação em plenário e, para tanto, seja oportunizado tempo para este exercício, precedente ao julgamento em plenário, por prazo de até 30 minutos. Sala das Comissões, 24 de agosto de 2020. Joelson Ferreira da Silva, vereador relator. Valcei Gomes de Lima, vereador vogal. Edilson Pereira dos Santos, vereador presidente. O decreto legislativo está assim redigido. Artigo 1º. Aprovar as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal referente ao exercício fiscal 2018. Senhor Marcos Aurélio Marques Flores, estratificado nos autos do processo autuado sobre o número 1264/2019 e aqui autuado sobre o número 15/2020. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. E aí segue assinado pelo signatário Adilson Pereira dos Santos, vereador presidente, Valcei Gomes de Lima, vereador vogal e vice-presidente, e Joelson Ferreira da Silva, vereador relator. Lido, senhor presidente. Ok, nós poderíamos agora dar um espaço para o prefeito, né, doutor, para que ele pudesse pronunciar antes. Antes da discussão, a sua excelência o prefeito tem o direito de se pronunciar para a sua defesa. Prefeito, está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Prefeito, o senhor fica à vontade aí para poder falar aí e fazer sua defesa. Boa noite a todos.
Boa noite, presidente, demais vereadores presentes nessa sessão. Também ao doutor Márcio, que está aí presente, fez a narrativa das prestações de conta do exercício 2018. Boa noite a todos que estão no Face assistindo essa sessão, onde a importância de acompanhar esse debate, esta prestação de contas do exercício 2018, onde foi aí narrado pelo Dr. Márcio. Quero aqui, de antemão, agradecer a esta casa, a todos os novos vereadores que acompanharam o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele é rigoroso na prestação de contas, no julgamento de contas dos prefeitos e dos municípios. É uma análise técnica, onde observou-se que no primeiro ano de mandato, realmente, o gestor tem muitas dificuldades, porque ele trabalha com o orçamento do gestor anterior. E, como tem a prerrogativa da lei, no exercício 2018, nós já buscamos mecanismo para poder abaixar o índice de folha. E assim foi feito, conforme foi narrado, foi relatório, com 53 pontos, algumas frações a mais, e dentro da lei de responsabilidade fiscal, conforme as determinações da lei. E deste modo, também a comissão votou favoravelmente, acompanhando ao Tribunal de Contas, que faz uma análise técnica. E quero aqui ressaltar que também, no exercício de 2019, nós fechamos o mandato com 51,4. Então, tomamos as providências para baixar o índice de folha para nós fazermos o nosso concurso. Na atualidade do ano de 2020, nós estamos com 50,9. Vamos fechar o ano em torno de 50%, 51%. Tá? O próximo gestor, 2021, terá condições já de mês de janeiro já abrir o concurso público para o município de Alto Alegre dos Parecis. E assim foi tomado todas as medidas para podermos estarmos aí dentro do que é recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E assim, eu agradeço a oportunidade e conto com a compreensão de todos os novos vereadores para que venham aprovar também as contas do exercício 2018. Senhor presidente? O áudio do senhor está desligado, presidente. Oi. Estamos nos ouvindo. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Prefeito. Prefeito, obrigado aí pela tua fala aí. E a partir de agora fica aí, né, o tempo necessário aí para cada vereador aí que queira fazer discurso acerca das contas do ano de 2018. Vereador Adelso, a Vossa Excelência deseja usar a palavra nesse momento, vereador? Presidente, só um breve comentário, né? Só para lembrar aí, igual já foi dito, né, nas contas de 2018, 2017, estava o percentual lá em cima, né? E aí, por um alívio, uma pressãozinha por parte da lei, né? Para que abaixasse o índice, né? O índice voltou para o prudencial aí, né? O limite equivalente, né? 53,86. Né? E aí parabenizar o prefeito que tomou essas atitudes, né, no ano de 2018 aí, né, para se enquadrar dentro da lei. E aí o tribunal, né, sempre faz a análise técnica e está aí para a gente votar. Não tem muito o que comentar nessas contas de 2018. Obrigado, senhor presidente. Nós poderíamos já fazer o seguinte: o vereador podia discursar e já dar seu voto.
Concordo. Então, Posso já votar? pode aplicar. Pode, vereador. Eu acompanho, presidente, o relatório do Tribunal de Contas, né? E também da comissão, né? Que aprovou com ressalvas, né? As contas do exercício de 2018. Obrigado, vereador Adelson. Vereador Denair, discurso e voto. Se entender que queira discursar. Não, eu não vou discursar não, porque já foi falado, né? Só vou votar, acompanhar o Tribunal de Contas, né? Eu sou favorável, sim, senhor presidente, ao Obrigado, voto. vereador Denair. Vereador Edilson, discurso e voto. Se entender que há necessidade de discursar. Presidente, vou estar só votando, presidente. Meu voto é favorável, viu? Ok, obrigado, vereador Edilson. Francisco Aparecido Mota, discurso e voto. Se quiser discursar. Senhor presidente, um pequeno comentário, né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, doutor Márcio, o nosso prefeito, todo o nosso corpo técnico da casa também, que tem nos auxiliado, e aqueles que nos ouvem e nos vê pelo Facebook. Eu queria dizer, senhor presidente, que a gente percebeu aí, né, o comentário, né, técnico, principalmente do vereador Edilson, do vereador Adelson, em relação ao ano de 2017, sobre a questão do percentual, né, praticamente extrapolou, mas, conforme foi dito, o tribunal, né, dá a ressalva, até porque, conforme disse o vereador Adelson, que sempre praticamente coloca bastante técnico, né, que até uma área dele, colocou o primeiro ano, né, e o ano 2017, e a partir de então, o prefeito já tomou as suas providências, né, 61 ponto algumas situações, 2017, 53 ponto algumas situações já em 2018, então significa que ele foi tomando os seus cuidados. Eu recordo aqui também aos nobres que não é a primeira vez que nós votamos, né? Lembrando, senhores, que nós já votamos também do nosso ex-prefeito, conta também com ressalva, né? Então, a gente parabeniza aí os nobres vereadores, né, fazendo parte junto com a gente, que, ouvindo o tribunal, né, dá o seu voto também favorável, porque sabemos, conforme disse o nobre vereador Adelson, que não é uma questão de Alto Alegre dos Falecidos, mas sim, vamos colocar nem amigo do Brasil, mas sim amigo de Estado, né? Hoje mesmo eu andei conversando com alguns contadores, praticamente, do Estado, né, através de ligação, e nesse momento, praticamente, muitos estão passando, né, praticamente quase todas as câmaras, talvez não seja nessa mesma data, mas também fazendo a votação do Executivo. E todos eles estão vindo com ressalva, inclusive conversando com o contador, e ele nos colocava, que às vezes com ressalva e às vezes conta que não vai passar, né? Então, a gente quer aqui, em nome do prefeito, parabenizar ele e, né, pelo cuidado que teve, e eu deixo claro que o meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Cido. Vereador Dedé, voto e discurso. Sem comentários, presidente. Sou favorável, sim. Obrigado, vereador Dedé. Vereador Joelson, se a Vossa Excelência quiser discursar, fica à vontade, discurso e voto. Cumprimentar o nosso colega vereador, doutor Márcio, prefeito, cumprimentar também a todos que estão nos assistindo aí através do Facebook, né? Só um breve comentário aqui, assim, a gente vê no relatório, né, tanto do Tribunal de Contas quanto o relatório que fez na qualidade de relator, né, da comissão, né, não tem como votar contra uma nota dessa, a não ser uns votos políticos mesmo, né? Mas como nós estamos analisando e estamos fazendo aqui o justo, só para deixar claro aqui que sempre tem as ressalvas do Tribunal de Contas, e nós também da comissão também fizemos a nossa recomendação ao prefeito também, né? O prefeito nos mandou uma notificação para o prefeito, recomendando, quando
fazendo a recomendação do Tribunal de Contas. Porque a gente sabe que hoje a gente vê a necessidade do nosso município, precisamos arrecadar mais. Lógico que não é fácil, temos que arrecadar também com responsabilidade, sem poder punir a nossa população, né? Que é a fonte de renda nossa. E teve recomendação do Tribunal de Contas, mas os apontamentos em questão do prefeito orçar mais o nosso o ano, né? Fazer um orçamento maior. Claro, para fazer um orçamento maior, precisa também arrecadar mais, né? Então, nós fizemos esse apontamento também do prefeito. Então, a comissão, nós fizemos nosso trabalho também, né? E assim como o Tribunal de Contas faz a parte técnica dele, nós também fizemos a nossa parte. Mas aí, parabenizar o prefeito, né? Que ele já atendeu a recomendação do Tribunal de Contas das Contas de 2017, enquadrando aí. Então, eu vou acompanhar o Tribunal de Contas, né? E o nosso relatório. Então, sou favorável às contas do prefeito aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Joelson. Vereador Sidney, discurso e voto se entender que deve discursar. Sem comentário, presidente, senhor presidente. Vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, o relatório. Favorável. Obrigado, vereador Sidney. Vereador Valceir, discurso e voto se entender. Vereador Valceir, nos ouve? O negócio se desconectou, mas está entrando novamente, tá? Ok. Você já tem áudio. Vereador Valceir, está nos ouvindo? Oi. Ô, rapaz, agora estou ouvindo, porque caiu minha internet aqui e não está conseguindo entrar de volta. Vossa Excelência é Vossa Excelência é o último aí para votar. Aí os demais já fizeram o discurso e votaram. Então fica aí a cargo da Vossa Excelência aí, você que entenda da melhor forma possível, se deve discursar e votar ou apenas votar. Presidente, eu queria comentar que pela grande responsabilidade, né, do nosso prefeito do município, porque hoje, né, o Tribunal de Contas recomendar a aprovação das contas dos municípios, né, tem vários municípios que estão recomendando para reprovar, né? Então, graças a Deus, graças à nossa administração, o Tribunal de Contas, né, veio recomendando a aprovação né, das contas de 2018. E a gente também faz parte da comissão, sentemos a comissão, analisemos também e fizemos um parecer favorável, né, à aprovação das contas de 2018. Por isso, meu voto é favorável, né, à aprovação das contas de 2018. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, vereador Valceir. Então fica aí aprovado as contas do prefeito no exercício de 2018, né? Os vereadores aí acompanham aí o parecer do Tribunal de Contas e também aprova as contas do prefeito no ano de 2018, de acordo com aquilo que determinou o Tribunal de Contas. Com ressalva, mas fica aí aprovado também as contas do prefeito do ano de 2018. Doutor Márcio. Sim, vereador. Nós não temos mais o que discutir, né? Já podemos agradecer aí todo mundo aí que nos acompanha, agradecer aos vereadores, quero aqui agradecer ao senhor mais uma vez, agradecer aos servidores que estão conosco, agradecer o prefeito, agradecer o nosso público que está aí nas redes sociais nos acompanhando, e não havendo mais nada a tratar, declaro aqui encerrada essa sessão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E com boa Deus. noite a todos os vereadores. Boa noite. Presidente, boa noite, nossos companheiros. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.